Meus amigos, ontem eu escrevi um artigo comentando dois economistas que publicaram na Folha a respeito da crise europeia. E hoje o jornal Estado de São Paulo trouxe um excelente editorial abordando o risco dos bancos europeus. O Estadão relata que pelo menos 24 bancos da Europa estão em situação precária. 8 deles reprovados nos testes de estresse que foram feitos. E mais disso, Estadão, que a coisa na Europa está funcionando de maneira bilateral, que tanto a quebra dos bancos pode levar à quebra do Tesouro ou dos tesouros nacionais lá, e vice-versa. A quebra dos tesouros de países como Grécia, Portugal, Irlanda e mesmo Itália poderá determinar a quebra dos bancos. Então, a periculosidade do momento que se vive é absolutamente total. Acho que raras vezes na história viu-se uma conjunção de fatores de crise tão grave. A conclusão do Estadão é que, se não houver uma solução, um calote pode ocorrer em agosto. E essa expressão calote, ela esconde uma gravidade imensa, porque o calote significa simplesmente que o processo de trocas entre os países pode cessar por algum tempo. Isso pode levar a economia mundial a um colapso. Afinal, nós estamos falando do bloco europeu, que é um dos principais blocos de prosperidade mundial. Isso fatalmente afetará a Alemanha, a França, sem falar dos países de fragilidade financeira maior. Meus amigos, eu sou muito pessimista nesse momento, porque, e isso eu defendo no artigo que eu escrevi ontem, porque eu vejo que a raiz de todo esse processo é de natureza política. Ao emergir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma crescente sensação de que a solução para a humanidade foi encontrada na fórmula social-democrata, que na expressão econômica tem a construção teórica do keynesianismo, que basicamente é a proposta de se expandir a moeda até o limite da loucura, como se a expansão da moeda fosse solução para alguma coisa. Então, nesse momento que nós vivemos, a gente está colhendo os frutos dessa crescente responsabilidade diante da existência tomada por governos ao longo do tempo. Mas nós podemos também aqui sublinhar um fato importante. Esses governos, eles não se importaram de uma maneira meramente unilateral, impondo ao povo as decisões. Na verdade, aconteceu uma dialética. A irresponsabilidade foi recíproca entre governantes e governados. Os governantes mentirosos propunham as suas mentiras. Nós vemos aqui o caso do Lula, por exemplo, e mesmo anteriormente, depois da abertura política dos governos ligados ao PSDB, propondo benesses sobre benesses, e sempre dizendo que os governos que assim não faziam não tinham piedade dos pobres e coisa e tal, e passaram a borracha em cima da lei da escassez, como se isso fosse possível. A gente viu Lula e mesmo Dilma agora, como se elegeram, mentindo descaradamente a respeito da situação econômica, prometendo céus e terras. Isso aconteceu no Brasil agora, mas na Europa isso tem acontecido desde 1945. O Partido Trabalhista Inglês tem se elegido em cima dessa mentira. E toda a esquerda europeia tem se elegido isso. E mais, a direita europeia também. Porque a direita europeia, como assim a direita norte-americana, quando se elegem, eles não conseguem desfazer o chamado estado de bem-estar social. Não têm coragem
e mesmo não tem as condições políticas para isso. Provavelmente o mundo terá que enfrentar a maior crise econômica de sua história para corrigir essa loucura coletiva. O modelo econômico keynesiano deu meios práticos para mergulhar numa segunda realidade econômica, descolada do real. Como se pudesse dar tudo a todos sem que se trabalhe. O sistema de aposentadorias loucos que aposentam pessoas precocemente e pagam salários irrealistas, para os quais não houve recolhimento prévio algum. O Brasil é um caso tipo. A gente vê a Grécia aí, cada notícia que chega da Grécia, a gente se espanta com as benesses que o povo grego deu a si próprio. Num sistema de cumplicidade entre governantes e governados, que essa cumplicidade tem por objetivo burlar a lei da escassez. E a lei da escassez, meus amigos, nada mais é do que aquela coisa que está no Gênesis, na Bíblia. Homem, comerás o pão com o suor do seu rosto. Essas gerações que vieram aí desde a Segunda Guerra Mundial acharam que podiam fazer letra morta do preceito bíblico. E o fato é que não podem. A lei da escassez, posso dizer para vocês, é uma lei de origem divina. O homem tem que trabalhar. E se não o fizer, ou cai na delinquência ou sai da vida. É preciso trabalhar. O que nós estamos vendo é que essa crise vai colocar, de fato, as coisas dentro do real. E isso vai custar muito caro. A última vez que isso aconteceu foi nos anos 20. E depois vieram aqueles anos dantescos que culminaram na Segunda Guerra Mundial. O que nós podemos esperar hoje, não tenho a menor ideia. Eu não quero ser profeta do Apocalipse, até porque eu não sou profeta. O que eu posso dizer para vocês, meus amigos, e com muita sinceridade, é que vivemos tempos de grandes perigos. E os perigos de hoje, eles são muito, mas muito maiores do que aqueles perigos que a humanidade encontrou em 1930. Mas os demagogos, como os demagogos do PT aqui do Brasil, os demagogos da Europa, são sempre os mesmos. E são loucos. O que nós temos que fazer é nos proteger desses loucos. Tentar fazer com que a razão prevaleça contra a hipocrisia, contra a demagogia, contra o populismo de gente como Lula.